Bom dia, hoje, segunda-feira, 4 de outubro de 2021, nós vamos dar sequência ao treinamento sobre os benefícios dos colchões Maranata. Então, começando da onde nós paramos no treinamento na sexta-feira, potencial de ação e origem das dores. Nós estávamos falando sobre dores de cabeça, dores de coluna, etc., e agora tem uma explicação de como é que as dores se originam, como é que o cérebro sente essas dores e aonde que o nosso colchão pode ajudar. Então, a dor, tem o texto aí, depois o César vai compartilhar com todos esses slides, mas assim, a dor é uma sensação que se manifesta quando alguma coisa dá errado no nosso organismo. A dor, então, é um sinal para que o nosso organismo reaja de alguma maneira. E esse sinal é entendido pelo cérebro, são impulsos elétricos entendidos pelo cérebro e repassados como dor. Aí tem vários casos que estimulam o organismo para liberar essa reação de dor. Nervosismo, ressaca, posição errada, deitar ou sentar de mau jeito, exagerar em exercícios físicos, permanecer por muito tempo na mesma posição, esforço repetitivo, estresse e, claro, outras coisas, entre elas algumas doenças. A dor em si não é uma doença. A dor, ela é, em geral, um sintoma de uma doença. À exceção das dores de cabeça, como nós vimos, que tem algumas que são as dores de cabeça primárias, como nós vimos, são dores de cabeça por si só. Mas, em geral, a dor é um aviso que tem algo errado com o nosso organismo. Agora tem aqui um videozinho que explica como é que funciona esse potencial de ação, como é que funciona a troca de informação entre as células. Então, observem aí. Deixa eu só botar o som aqui que está sem som. Aí. O impulso nervoso é uma corrente elétrica que viaja ao longo do neurônio graças ao movimento de íons através de canais voltagem independente localizados na membrana plasmática do neurônio. Tá vazando o som aí, Edgar. Desculpa, tá vazando o som como assim? Vocês não estão escutando o vídeo? É que o microfone, se ele permanecer aberto, ele pega toda a... Entendi. Desculpa então. Deixa eu desligar o microfone e continuar. Quando um neurônio está em repouso, existe uma diferença de cargas elétricas. O impulso nervoso é uma corrente elétrica que viaja ao longo do neurônio graças ao movimento de íons através de canais voltagem independente localizados na membrana plasmática do neurônio. Quando um neurônio está em repouso, existe uma diferença de cargas elétricas entre o interior e o exterior da célula. Essa diferença é produzida e mantida em sua maior parte por transporte ativo através de bombas sódio-potássio. As bombas levam sódio para fora da célula e potássio para dentro. Dessa maneira, o interior da célula em repouso tem maior concentração de potássio e o seu exterior tem maior concentração de sódio. Devido à presença de outros íons de carga negativa que ficam aprisionados no interior da célula, o resultado final é o meio interno da célula negativo e o meio externo positivo. Essa diferença de cargas entre o meio interno e externo da célula é chamada de potencial de repouso da membrana. Um impulso nervoso inicia quando o estímulo chega à membrana plasmática do neurônio, causando a abertura de canais de sódio. Os íons de sódio entram na célula, diminuindo a diferença de cargas elétricas naquele local. Se essa diferença chegar a um limiar, outros canais de sódio voltagem independente se abrem. Isso permite a entrada de grande quantidade de sódio na célula, a ponto de despolarizar aquele local, invertendo o potencial de membrana. A despolarização se move ao longo da membrana do neurônio, permitindo o potencial de ação ou impulso nervoso.
mudanças ocorrem atrás do potencial de ação para restaurar o potencial de repouso da membrana. Os canais de sódio se fecham e canais de potássio se abrem. Isso resulta em um rápido fluxo de potássio para fora da célula, repolarizando a membrana, de forma que o interior da célula volta a ser negativo e o exterior positivo. As bombas de sódio e potássio, então, normalizam as concentrações de sódio e potássio dentro e fora da célula. Parou. Sim, voltei aqui agora. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, entenderam a lógica de como é que o ímã impede a dor? Pelo videozinho ele deu para entender, não? Alô? Mais ou menos. Tá. Mais ou menos. Tudo bem. Na Então, verdade, ele vai estabilizar, né? Ele vai fazer com que inverte os polos, é isso, né? Um polo exatamente. invertido dá dor, e quando que coloca o ímã, ele inverte novamente, ou melhor, volta ao normal e tira a dor. Exatamente. É o seguinte, a célula, quando ela está em repouso, quando o neurônio, que é a célula nervosa, quando está em repouso, dentro dele tem um potencial negativo e fora o potencial positivo. Então, os sais positivos estão do lado de fora da célula e os sais negativos estão, a maior parte, lá de dentro. Aí, quando há um impulso nervoso de dor, abre aquelas bombinhas de sódio, entra o sódio, que é positivo, para dentro da célula, excita a célula, causa um impulso nervoso, dá um choquezinho na célula, e a célula passa essa informação para frente, e essa é a sensação de dor. Quando você põe um ímã, quando você aplica um ímã em algum local que está dolorido, ele equilibra esse potencial de ação. Ele faz com que a célula volte a estar com maior carga negativa dentro dela. Por isso que o ímã, essa é a explicação científica de por que o ímã diminui a dor. E, ao mesmo tempo, o campo magnético do corpo estando correto, quando o campo magnético está perfeito, está normal, a célula está em equilíbrio. E ela estando em equilíbrio, além de diminuir as dores, não vai ficar abrindo e fechando aqueles canaizinhos por qualquer coisa. E quando nós estamos com desequilíbrio, aqueles canais se abrem sem uma razão aparente. Isso, por exemplo, é uma das causas das dores difusas, da fibromialgia e várias outras coisas. Entenderam até aí? Alguma pergunta nesse ponto, não? Eu tenho uma pergunta. Esse estímulo externo que ele mostra ali, qualquer estímulo, que tipo de estímulo? Uma pancada? Não. A célula nervosa, ela funciona com qualquer estímulo. Isso que nós estamos fazendo agora, conversando, as nossas células nervosas estão tendo estímulos também. Aquele potencial de ação funciona para tudo. A troca de cargas entre as células funciona para tudo no corpo. Para nós podermos conversar, para nós podermos falar, para o coração bater, o corpo funciona dessa maneira. É que quando há um desequilíbrio, acontece um sinal elétrico. Alguns desses sinais elétricos são para a gente poder se movimentar, para a gente falar e tal. E outros desses sinais elétricos são a sensação de dor, certo? Então, quando você está com o campo magnético do seu corpo em perfeito estado, você só vai sentir dor se houver algum problema mesmo. Você não vai sentir dores difusas, não vai sentir dores de tensão nervosa, essas coisas assim. Ok até aí? Resumindo, então, a ação do magneto, então, está explicada dessa forma. Está explicado dessa forma. A ação do magneto é equilibrar o campo magnético e automaticamente equilibrar as cargas positivas e negativas dentro das células da gente. Essa é a ação do campo magnético. Isso serve para tudo, serve para diminuir a dor, serve para fazer com que o sangue circule melhor, serve para fazer com que os tecidos funcionem melhor, serve para que todo o organismo funcione perfeitamente. Última pergunta. Resumindo, então, por exemplo, se a célula está muito negativa,
o magneto interfere para positivar ela, ou se ela tiver em desequilíbrio muito positivo. Não, quando ela está em desequilíbrio, porque o potencial normal da célula é negativo dentro da célula e positivo fora da célula. Então, quando está em desequilíbrio, por alguma razão, o campo magnético vai tentar equilibrar isso. E quando a razão é a dor, o campo magnético diminui a dor. Ok, obrigado. Okay? Edgar, uma questão aqui, uma pergunta. Quando está desequilibrado, o sintoma é a dor? Não, é assim, ó. Quando o neurônio está em repouso, quando ele está paradinho, ele está com o potencial negativo, dentro negativo, fora positivo. Aí quando passa um impulso, por exemplo, eu estou falando com vocês agora, os neurônios do meu cérebro estão recebendo impulsos, mandando para minha língua, para minha boca, para o aparelho fonador para eu poder falar. Todos os neurônios envolvidos nisso, eles mudam de potencial, eles se tornam positivos e negativos para poder permitir que a minha língua se mexa, para poder permitir que o meu pulmão expila ar e assim por diante. Agora, as células que sentem a dor, que estão os receptores de dor espalhados pelo nosso corpo, também são neurônios. E esses receptores de dor, eles funcionam também da mesma maneira. Alguém está com o microfone aberto aí. Bom dia aí, legal. Bom dia, Marcos. Bom dia, Marcão. Tá, então, assim, o neurônio todo ele funciona com diferença de potencial. E os neurônios que são sensíveis à dor, por exemplo, na nossa pele, nós temos uma série de receptores de dor. Nós temos vários milhares desses receptores de dor por centímetro quadrado. Esses receptores também funcionam... Está aberto ainda o microfone do Marcos. Eu queria esclarecer aqui... tá. Opa, Rodrigo. Queria só esclarecer... ou saber, o magneto não tem nada a ver com um inchaço no corpo, assim, não tem nada a ver, né? Em algumas situações tem sim, Marcos. Em alguns tá casos, bom, muito obrigado. Tá, eu vou pedir para você fechar o microfone para não dar interferência. Tá, continuando ali, César. Todos os neurônios funcionam com esse potencial. E os neurônios que são especializados em sentir dor também funcionam com esse potencial. O equilíbrio magnético que diminui a dor atua especificamente nesses neurônios. Quando eles estão desequilibrados, você tem a sensação de dor. E eles podem ser desequilibrados porque você levou uma pancada, como o Rodrigo falou, ou porque você sofreu um acidente, ou porque alguma coisa no seu corpo está errada, ou simplesmente porque o campo magnético do corpo está errado, e aí você começa a sentir dor sem ter necessidade de avisar, de ter dor. A dor está ali por si só porque a célula está desequilibrada. É nesse momento que o campo magnético do nosso colchão regula o campo magnético da célula e diminui a dor. Diminui a dor no pescoço, diminui a tensão nervosa, diminui a dor nas costas. Porque nas nossas costas, por exemplo, nas primeiras vértebras, as vértebras cervicais, sempre há um acúmulo de íons de potássio e de cálcio. Com o passar da vida da gente, vai acumulando ali. E isso acaba causando dor, mesmo que você não tenha nenhum problema. Acaba causando aquelas dores de garganta sem razão, acaba causando dores no pescoço sem razão, acaba causando alguns tipos de torcicolo, porque aquelas células estão desequilibradas, estão mandando sinais errôneos para o cérebro. Aí quando você aplica o magnetismo ali, já normaliza. Tudo bem até aí? Deu para entender, César? Bom dia a todos, pessoal. Bom dia. Só uma pergunta, Edgar. Todo medicamento que a gente toma anti-inflamatório, antidor, ele tem algum componente magnético, um componente na fórmula dele com magnético para tirar a dor? Ou não é exatamente isso? Tem outros tipos de medicamento que ajudam isso aí? Não, é assim, ó. Aquelas partículas, você assistiu o vídeo, né? Sei. Tá, então aquelas partículas positivas e negativas ali são íons de potássio e íons de cálcio, que é como a célula se comunica. Quando você toma um medicamento anti-inflamatório ou um calmante, qualquer tipo de medicamento, ele é uma fórmula química que vai alterar o equilíbrio químico do corpo. Então ele não vai atuar por magnetismo.
vamos dizer assim, que você toma um medicamento qualquer que vai mexer, vai mudar a formulação do seu corpo. Seria como se você pega um copo d'água, por exemplo, aí você põe um pouquinho de sal, aí vai ficar salgado, você põe mais um pouquinho de açúcar, vai ficar de outra coisa, põe um outro elemento qualquer, aquela água vai mudando a composição química dela. Quando a gente toma um remédio, muda a composição química do nosso corpo. E como o nosso corpo, as células se comunicam através desses elementos químicos, quando você muda o elemento químico, você muda o que o corpo está sentindo. Uma das coisas que os calmantes fazem, por exemplo, eles fecham aqueles canais de potássio, eles não agem por magnetismo, eles simplesmente bloqueiam o canal de potássio de forma que não entra potássio dentro da célula, aí a pessoa não sente dor. Isso é uma coisa que o calmante faz. Anestesia faz. Um anti-inflamatório, por exemplo, ele vai agir numa outra região. O anti-inflamatório vai fazer com que as células de defesa do corpo trabalhem mais rapidamente e, em geral, o anti-inflamatório não é analgésico. Ele simplesmente é anti-inflamatório mesmo. Alguns remédios são anti-inflamatórios e analgésicos. Aí o analgésico bloqueia os canais de potássio e o anti-inflamatório trabalha junto com as células do sangue para combater a infecção. Ok? Ele bloqueia os canais de potássio, daí não deixa abrir a casinha ali do potássio. Isso, não deixa abrir a casinha para você não sentir dor. É isso que o analgésico faz. Mas o analgésico faz isso não por meios magnéticos, o analgésico faz isso por meios químicos. Tá? Por meios químicos. Não é meio magnético. Por exemplo, se você pegar uma solução ácida, pegar vinagre, tá? Vinagre ou suco de limão, e uma solução e uma base alcalina, por exemplo, uma batata, tem experiências que você faz na escola, você põe um polo dentro de um vinagre, põe um polo numa batata e você liga uma lâmpada. Porque a química também produz eletricidade. Tá? Não é só o magnetismo que mexe com a célula da gente. O nosso organismo é muito complexo, então qualquer coisa mexe com a célula. Lembra da história do corpo, mente e espírito? O teu estado mental altera o equilíbrio das células, o teu estado psicológico altera o equilíbrio das células e o teu estado físico também altera o equilíbrio delas. Ok. César, eu vou continuar aqui. Um pouquinho de queda do sinal aqui, aparentemente. Foi continuando quando chegar. Agora vem a questão dos inchaços. Então, veja só. Mas parece que está retornando. Acho que foi alguma coisa do sinal da internet que derrubou todas as câmeras, saiu tudo uma vez só, agora está voltando. Rodrigo, Daniel. Está voltando? Vocês estão vendo a minha tela, não? Estou vendo normal, todo mundo aí. Tá, mas vocês estão vendo a tela da apresentação também? Não. Tá, então deixa eu voltar na tela da apresentação aqui. Aqui agora está aparecendo só o Edgar, mas deve ser por causa do sinal que deu uma queda, que apareceu uma mensagem de instabilidade. Agora vocês estão vendo a tela? Isso, sim. Isso, então agora nós vamos falar sobre inchaço. Os dias disso. Isso. Vamos responder a pergunta do Marcos agora, sobre inchaço. Então, assim, diferente do inchaço relacionado a doenças, tem um inchaço que é referente à doença, tá? O inchaço é retenção de líquido ou acúmulo de água entre as células do corpo. Quando a pessoa está doente, por alguma razão, existem algumas doenças que causam edemas. Esses edemas são um acúmulo de água. Por exemplo, um edema, para vocês terem uma ideia do que é um edema causado por uma doença, um calo é um edema causado por uma doença. Que você friccionou a pele ali, machucou a pele e forma aquela bolinha d'água. Aquilo ali é um edema. Tá? E quando existe retenção de líquido que não tem a ver com uma doença, que é o acúmulo de água entre as células do corpo, isso aí é o que incha a gente. Entre os motivos, aí vem os motivos por que a gente incha, alimentação inadequada. Quando você se alimenta de uma forma inadequada, tem uma tendência do corpo a reter líquido. Quando você tem problema hormonal, também há uma tendência do corpo a reter líquido. Sedentarismo, claro, a gente sempre fala no exercício, o sedentarismo faz com que a gente acumule líquidos, principalmente
nos membros inferiores, nas pernas, e isso acaba causando varizes, etc, etc. Nós temos no nosso corpo, na panturrilha, uma espécie de auxiliar do coração, porque o nosso coração ele bombeia o sangue arterial, o sangue rico em oxigênio, para todas as células do corpo. E daí tem que captar o sangue venoso, o sangue que está cheio de gás carbônico. E esse sangue ele volta para o nosso coração, um pouco pela nossa movimentação, um pouco pela própria batida do coração, um pouco pelo campo magnético também, que ajuda a movimentação das células, e em boa parte pela panturrilha. Quando a gente se move, a panturrilha funciona como uma espécie de auxiliar do coração, bombeando o sangue que está lá embaixo, nas pernas, para cima. Quando a gente fica muito tempo sentado ou muito tempo em pé, que não mexe essa panturrilha, aí acumula sangue, dá aquelas varizes, varicoses, essas coisas. Tá? O sedentarismo, então, além de tudo, também é uma causa das varizes. O imobilismo, você está parado, sempre aumenta o inchaço. Quando você fica sentado ou em pé, tem um pequeno aumento do volume dos tornozelos, sem necessariamente ser associado à doença, tá? É normal, aumenta um pouco. Vai se tornar uma doença com o passar do tempo, porque com o passar do tempo você se acostuma a não se movimentar, o seu organismo se acostuma a manter aquele líquido ali, o sangue ali se acostuma a não circular corretamente, e você vai acabar tendo problemas de varizes e inchaços nos pés também, claro. Porque nós somos projetados pela natureza para estarmos sempre andando. Nós somos, assim como os outros habitantes da Terra, os animais, estão sempre em movimento. O animal ele só para quando ele vai descansar, senão ele está sempre em movimento. Quem tem um cachorro, um gato em casa, você sabe que ele está descansando, ele deita e dorme. Senão ele levanta, ele corre, ele brinca, ele vai estar de comida, ele vai fazer alguma coisa. Os animais são assim, nós somos projetados para estar em movimento permanente. Tanto que daí a panturrilha da nossa perna ajuda a movimentar a circulação do sangue. Mas a gente não se movimenta, a gente passa boa parte do tempo dirigindo um carro, boa parte do tempo parado, sentado, digitando, ou em pé, ou conversando. Então isso faz com que a gente tenha acúmulo de líquido também. Agora aqui tem um videozinho também, vou botar um outro videozinho para vocês, a respeito de retenção de líquido. Só fazer uma pausa para desligar o meu microfone. Já sentiu seu corpo inchado algumas vezes? E o peso? Houve uma variação entre um dia e outro? Tudo isso pode estar relacionado à retenção de líquidos no organismo. A retenção de líquidos é o acúmulo excessivo e anormal de água entre as células do organismo, que posteriormente é eliminada pela urina. Este médico explica que o ser humano pode chegar a reter 5% de água corporal sem que o inchaço apareça fisicamente. Então tem algumas situações que fazem com que haja um aumento da retenção de líquido no organismo da gente. O primeiro deles é se você ingere, por exemplo, mais sal e água. Durante um tempo você fica com excesso, mas logo em seguida alguns hormônios promovem a excreção desse excesso através do rim e a coisa fica acertada. Variações hormonais também proporcionam a retenção de água. As mulheres são mais afetadas, principalmente no período menstrual ou durante a gravidez. Então dá inchaço nas pernas, cansaço, você fica parecendo uma bola que vai parece que vai explodir. Se der a impressão se você pôr um buraquinho ali, vai ser um de água. E se o corpo persistir inchado por muito tempo, principalmente as proximidades do tornozelo, é necessário buscar ajuda médica. O problema pode estar relacionado a alguma doença do rim, do fígado, da tireoide. Foi assim que Alberto descobriu o problema no coração. O inchaço é uma manifestação. Mas o que mais me preocupou e me incomodou foi a falta de ar. Aí eu falei, o que está acontecendo comigo? Aí eu comecei a correr pro médico e tal, e descobri, através do meu clínico, que eu estava com líquido na pleura, que era um problema de coração, e isso agravado com essa água, vamos dizer assim. A insuficiência cardíaca, que é um problema de coração, e na medida que o coração não está conseguindo bombear a quantidade de sangue suficiente, a quantidade filtrada no rim cai e a pessoa também pode inchar. Pessoas que têm problemas hepáticos, né? A pessoa que tem cirrose, por exemplo, ela também não consegue
Travou. Aqui também travou. Acho que o Edgar. Caiu a internet aqui. O Edgar travou, caiu a internet lá. Deixa eu pausar a gravação aqui. Aguardar um pouquinho. Tudo é perfeito, tudo funciona bem, tudo está legal. Quando você tem retenção de líquido, por vários motivos, um deles é você consumir muito sal, outro é aquele que o nosso EVI e o nosso infravermelho combate, que é aquele acúmulo de água, aqueles clusters de água que a gente sempre fala, que ficam dentro do corpo, entre as células, e essa água acumulada entre as células causa inchaço, porque essa água ela teria que sair para fora do corpo, levando a sujeira que a gente tem dentro do corpo. E nessas situações onde há acúmulo de água que não tem uma circulação correta, não funciona. Travou o vídeo aqui, eu não sei qual foi a causa, mas o que ele ia dizer para frente é que você tem que ter uma vida, não pode ser uma vida sedentária, tem que evitar o excesso de sal, fazer exercício e tomar sol. Claro, tomar sol a gente já sabe por quê, que é para captar os raios infravermelhos do sol que vão movimentar as moléculas de água dentro do corpo, como a gente sempre explica. Eu botei esse vídeo aí porque eu pretendia apresentar durante o treinamento, que ficaria mais simples, né? Eu vou voltar na minha tela aqui para mostrar como é que o que nós podemos oferecer para o nosso cliente, como é que o colchão pode ajudar com dores e inchaços. Aí depois vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, tá bom? Ok. Então, vamos lá, deixa eu carregar aqui. Apareceu. Ótimo, dores e inchaços. Como o colchão especial pode ajudar? Então, a primeira coisa que o colchão especial pode ajudar. Os magnetos presentes no colchão reduzem as dores, vocês já viram por quê? E porque eles regulam a circulação de potássio e sódio nas células nervosas e facilitam a troca de fluidos. O que é isso? Quando a gente come bastante sal, como o médico disse ali, a gente aumenta a carga de potássio no nosso corpo. E a gente toma bastante água, mas o potássio tende a reter a água, o sal tende a reter o líquido e dificultar os nossos rins de filtrarem esse líquido para fora. Os magnetos, além de reduzirem as dores, eles regulam a circulação do potássio e do sódio, porque eles regulam o campo magnético do corpo, aí o potássio e o sódio vão andar perfeitamente e vai facilitar a troca de fluidos, quer dizer, a troca de água entre as células. E o infravermelho e o EVI vão eliminar as toxinas, eliminar a água acumulada nos tecidos, eliminar os distúrbios nas articulações, aquela fibromialgia que tem a questão de dor também, justamente por acúmulo de água e acúmulo de toxinas, facilita a cicatrização interna e externa, e o EVI a gente sabe que ele elimina a gordura intracelular, a gordura que está dentro da célula, e os radicais livres. E a vibromassagem também é importante com dores e inchaços, porque a vibromassagem relaxa a musculatura, tá? E alivia as tensões. Então a pessoa está sentindo dor, está sentindo inchaço, ela está com o EVI para eliminar a água, a água e as toxinas. Os magnetos vão equilibrar a carga de potássio e sódio dentro do corpo dela, para evitar o inchaço, e a vibromassagem vai fazer com que a pessoa relaxe. E, além disso, vai ativar a circulação da pele, como a gente sempre diz. Ok? Oi, Edgar, só uma pergunta. Oi. Claro, claro. Eu me veio uma dúvida esses dias aí, do que é composto mesmo a pastilha de EVI? Você consegue? A pastilha de EVI é alumínio, tungstênio e prata. É isso? Não, alumínio, prata e titânio. Ela é um coloide. Ela é um plástico, né? Poliestireno. E dentro desse poliestireno tem partículas de alumínio, titânio e platina, alumínio, titânio e platina. E essa mistura de alumínio, titânio e platina foi descoberta pelos japoneses, e a mistura certa desses elementos, ela dá a mesma radiação do infravermelho, mesma radiação do sol. Beleza, obrigado, Edgar. Nada não. Alguma outra pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida? Ou podemos continuar? Só mais uma dúvida. Você comentou ali de quando a pessoa come sal,
ela aumenta a quantidade de potássio na célula, né? Isso. Seria potássio mesmo ou seria o sódio mesmo? Não. É que sal é sódio, né? O sal é cloreto de sódio. Tá? O sal é cloreto de sódio. É o nome do nosso sal de cozinha. Só que algumas reações químicas que acontecem no organismo quando você ingere o sal, tá? Vão fazendo que o potássio se acumule dentro da célula. Ok? Não é o em si que vai lá para dentro. O cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha, ele causa desequilíbrio químico dentro do corpo. Ele causa um desequilíbrio e daí aumenta a quantia de potássio dentro das células. Isso acaba fechando alguns canais dos rins. Não chega a fechar, mas bloqueando, vamos dizer assim, os canais dos rins, impede a passagem de água, forma o renal, essas coisas todas. Tá? Não é que o sal vai diretamente para dentro da célula, é que o sal causa um desequilíbrio químico que acumula potássio dentro da célula, ok? Tem só uma dica aqui e tal, às vezes para esse técnico que está assistindo, essa página aí, né, seria interessante até fazer um post na internet. E você tem dores e inchaço, saiba como o colchão especial da Maranato pode lhe ajudar. E aí colocar um postzinho desse aí, interessante. Muito bem bolado. Boa ideia, Dinho, já anotei aqui. Muitas pessoas sofrem, então isso aqui seria interessante, até numa pasta de vendas, se um dia a gente pular uma pasta de vendas online, colocar isso aí realmente, ó, bem simples, bem explicativo e com bastante interesse, muito interessante isso aí, ó. Eu acredito que a gente pode fazer isso para todas as outras tecnologias também, né? A gente pode botar lá como que a dor de cabeça, como que o colchão pode ajudar, como que na coluna, como pode ajudar, dor e inchaço, e fazer essas postagens bem bolado, Edinho. Muito bom. Exatamente. Obrigado. Bom, ok. Vamos tocar para frente, então. Agora, estresse e ansiedade. Eu vou entrar no assunto de estresse. Oi. Eu só quero ver o que vocês preferem aqui, que a gente já envia o testezinho que eu estava lendo aí para premiação, né? Já está valendo, tem razão. Nós temos aí sobre esse assunto de dores e inchaços. Posso mandar agora, ou vocês querem acumular dois assuntos? E temos o Daniel também, que vai falar sobre motivação. Hoje vai precisar de uns 20 minutos. Sim, é por isso que eu quero que você me informe aí quanto tempo você quer que eu fale ainda, quer que fale agora, como é que você quer que faça? Você quer dar uma olhada quanto mais ou menos aí para ver, fazer uma conta, quanto você demora estresse e ansiedade? Tá, já vejo, só um pouquinho. Isso, faz uma conta aí. O Daniel vai precisar de 20 minutos. Daí, para encerrar aí, tipo, 9 horas, no máximo 9h30. Eu acho que dava para mandar já, se tu tem o quiz aí, já manda já preenchemos e depois vamos para outro assunto, né? Eu acho que é interessante porque o tal de estresse, ansiedade é uma doença do século, todo mundo tem. Sim. Desde o adolescente, o adulto, todo mundo tem. Crianças, né? Então acho que é um assunto bem abrangente, então acho que precisa de um tempo melhor aí, né? Concordo. Não fazer uma coisa meio por cima, porque não adianta vamos supor, você estudou, pesquisou e tudo, e agora vai fazer uma coisa meia boca, então é melhor fazer uma coisa meia boca. Paramos nessas dores e inchaços, então, e vamos pro estresse na próxima segunda-feira. Pode ser? Então tá, então agora eu passo a palavra aí para quem é de direito, passar para o César, e damos sequência. Obrigado por enquanto, e se vocês tiverem alguma dúvida que surgiu depois e que não tem a ver com aliás, não foi esclarecida agora, tanto do que nós apresentamos hoje, quanto do que nós falamos durante o treinamento, vocês têm o meu contato aí, manda mensagem para mim, que na medida do possível eu vou respondendo, tá bom? Até mais para você, vou ficar por aqui acompanhando. Obrigado. Ok. Então tá, eu vou acessar aqui o grupo do treinamento 2021 ali, se vocês puderem já abrir a tela, e eu já vou estar mandando o link lá. Digam, como é que é? Misericórdia ou... Como é que é a outra palavra, pessoal? Se não conseguiu, coloca misericórdia, né? Se não, diz amém, né?
Não veio ainda. Eu estou esperando todo mundo. Se alguém não conseguiu acessar ainda, me fale, por favor. Na hora que todo mundo dizer que já está na tela lá, eu... Não, todo mundo está no grupo, César. Todo mundo está no grupo. É só você mandar, já vai aparecer no zap de todo mundo. Sim, mas eu quero saber se todo mundo já está no grupo, já está visualizando a tela lá. Acho que sim, né? Estão mandando um bom dia, joia, sim, positivo, figurinha, vídeo. Aí, tá aparecendo um pouco aqui, isso aí. Maravilha. Então, na sequência, a gente volta, é hora que todos aí colocarem ok, a partir do link aqui. Escrevam respondido, tá? Que daí eu vou ver, a hora que a maioria já respondeu, a gente retoma com a parte do Daniel daí, tá? Foi lá. Só vou estar passando aqui então um vídeo para vocês, um motivacional. Eu pesquisei o final de semana aí, eu assisti vários vídeos e acabei encontrando esse aí. Eu me recordei que foi um dos primeiros vídeos motivacionais que eu me lembro de ter assistido. Espero que vocês consigam. Vamos ver aqui. Tá todo mundo vendo já? Tá abrindo. Sim, tá abrindo. Tá abrindo. Não, mas não abriu. Continue você. Pera aí. Então deixa eu... Como que eu faço, por favor? Tá abrindo, Daniel. Pode dar sequência. Abriu. Beleza. Deixa a tela lá, Rodrigo. Tá pro lado. Ok. Apareceu aí, né? Sim. To see you. My name is Nick Vujicic, and it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have a little chicken drumstick. And so it's like, you like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going. Like, here we go. 1, 2, 3, 4. Here you go, you like that? Is that cool? Beautiful. But honestly, along the way you might fall down like this. Ready? Good. Hello. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. Então, pessoal, é um pouco rápido, às vezes a legenda ali não, às vezes nem todos conseguiram ver.
mas esse Nick Vujicic, ele é filho de um pastor, e quando ele nasceu, os pais deles ficaram em dúvida, né? Por que Deus mandou ele? Então ele, na vida dele, assim, eu vou resumir um pouco da história, que não falou até no vídeo ali. Ele foi buscando o porquê, né, de ter nascido assim. Quando ele era muito criança, ele até se revoltou, ele até conta que já tentou até tirar a própria vida. E em um momento os pais dele levaram ele a uma palestra de um outro rapaz também que tinha dificuldades, não igual ele, mas a partir daquilo ali ele sentiu forças e viu e começou a pedir que Deus mostrasse o que Deus queria na vida dele. Por que dele ter vindo assim? E ele abriu a palavra em que fala do cego, e que as pessoas perguntam para Jesus, por que ele nasceu cego? Então Jesus falou, para que a glória de Deus se manifestasse. Assim, o Nick, ele é um dos maiores, maiores incentivadores do mundo, porque ele, contando a história dele, não tem quem não se emociona, porque uma pessoa que não tem os braços, não tem as pernas, tem todas as dificuldades, teria tudo, como fala, teria tudo para estar reclamando. Na verdade, ele não reclama, ele louva a Deus, e ele mostra como ele conseguiu superar. Qualquer um pode. Isso que ele é um dos principais frases que ele fala em todos os vídeos, quase. Se eu conseguir, qualquer um pode. E às vezes a gente, com poucas coisas, a gente reclama, às vezes a gente acaba bloqueando nossas possibilidades, que são infinitas. Como ele ali, se for dar uma pesquisada no nome dele ali, vai ver vídeos deles praticando esportes, natação. Então, se uma pessoa, como falei, se uma pessoa que nasceu assim, sem os membros básicos que todos nós utilizamos para fazer praticamente tudo que a gente faz no dia a dia, e ele conseguiu dar a volta por cima, qualquer um de nós pode, e pode ser o nosso melhor a cada dia. Será que alguém quer incrementar, colocar mais alguma coisa? Assim, muito bonito o vídeo, já assisti algumas vezes esse vídeo aí, bem inspirador mesmo. Assim, Daniel e demais colegas, eu acredito que ninguém não nasceu aprendendo, né? Então, vamos supor, se qualquer um tem a possibilidade de alcançar os tais desejos, os tais sonhos. Vai depender um pouco mais de esforço, mais dedicação. Outros têm mais facilidade, né? E outros não. Mas o sonho, o objetivo, todo mundo pode chegar no topo, né? Quem dizia que o Barack Obama ia um dia ser presidente, né? Conseguiu, né? Quem dizia que outra pessoa ia chegar num tal poder e conseguiu. Você vendo aqueles atletas paralímpicos, né? Cegos ficando em primeiro lugar, a pessoa sem os braços, nadando, né? Entre outros, né? Então, todos nós temos como chegar lá, né? Falando aqui, vou falar agora um pouquinho de mim, da empresa. Eu nunca, há 9 anos atrás, nunca sonhava em ser um vendedor de colchão. Fui frentista de posto, fui entregador de jornal, eu fui de tudo um pouco, mas nunca fui vendedor de colchão, né? Mas o meu objetivo foi trabalhar junto com a minha mãe, crescer, ter um objetivo de salário. E assim, chegou num momento que o César me deu um chacoalhão. Vamos, Edinho, vamos se despertar para a vida, né? Não vai ficar só vendendo, não. Vamos despertar. E dali para frente comecei. É um pouco sacrifício, mas assim, quem me ensinou? Eu não tive nenhuma faculdade na vida. Foi minhas cabeçadas. Nesse longo trajeto aí, esse agora foi dia 2, completou 7 anos de carteira registrada na Maranata, agora dia 2 de outubro. E assim, eu subi alguns degraus, me caí bastante degrau na minha vida. Muitas vezes pensei em desistir, mas não, estou aqui para crescer. E hoje eu vejo, e todo mundo tem a oportunidade de crescer. Eu nunca imaginava, como eu falei, eu nunca imaginava vender um colchão, eu particularmente, antes de entrar na Maranata, eu nunca tinha comprado um colchão novo sequer, nunca tinha comprado. Sempre colchão de outras pessoas, eu não dava importância para o colchão. Hoje,
Eu sou uma pessoa que vou lá na casa da pessoa e tento, e já vendi colchão de 30 mil, 20 mil. Onde na minha cabeça nunca se passava com gastar nem 800 reais no colchão novo. Então, todos nós temos a oportunidade de crescer, né? Às vezes, alguns têm um pouco mais de dificuldade, mas não é por isso que ele não pode alcançar tal desejo. Claro, depende um pouco mais de esforço, dedicação, né? E opinião. Essa a minha frase que eu quero deixar no dia de hoje. E até agora eu acabei lembrando ali nas pesquisas ali, eu acabei encontrando também uma pessoa que fala muito sobre motivação, é o Eric Thomas, também é um dos maiores motivadores do mundo, assim como também o Nick ali. E ele não tinha nada, ele até fala, ele era morador de rua, e hoje ele foi buscando, lutando, ele falou assim, eu trabalho muito mais do que muitos que tiveram aí oportunidades para começar bem, começar à frente na vida. Se eu conseguir, você consegue. Ele falou assim, eu busco comprar hoje, eu busco procurar livros que eu nunca vi, para sempre estar me atualizando, sempre estar aprendendo. Ao invés de eu comprar uma casa, que eu vou só ter aquela casa e vai acabar, ele falou, eu gasto esse dinheiro em livros, porque esses livros vão fazer eu comprar muito mais casas. Então a gente tem que estar trabalhando, batalhando, lutando, como ele falou assim, eu sempre estudo e batalho, e trabalho. Que quem consegue é só trabalhando, não vai cair as coisas do céu. É lutando, trabalhando, aprendendo, estudando, e cada vez você vai estar mais à frente, você vai estar mais atualizado, você vai estar com a mente mais aberta e vai cada vez ter ideias novas de fazer, inovar, né? Mais alguém tem alguma coisa para acrescentar? Não, só te dar os parabéns, Daniel, porque, tipo assim, esses vídeos fazem a gente pensar um pouco diferente, né? A gente refletir um pouco sobre a nossa vida, o que a gente está fazendo, porque todo mundo é capaz, né? Você imagina a dificuldade que um cara desse passa na vida aí, locomoção, tudo, necessidades, então a gente, com as duas pernas, os dois braços, a gente pode fazer o que a gente quiser, né? E às vezes a gente se acomoda, né? Todo mundo aqui teve já algum momento de se acomodar e falar, puta merda, né? O que tá acontecendo? A gente tem que refletir aí, pensar que a gente é capaz e se superar, né? Cada vez mais se superar. Então esses videozinhos eu gosto também de assistir porque eu acho que instiga a gente a mudar um pouco a nossa mente, né? A nossa visão aí, né? Parabéns, Daniel. Parabéns aí, Daniel, pelo vídeo. E eu gostaria de deixar um comentário aqui, porque assim, eu acho que um dos principais fatores que levou esse pessoal a ter essa motivação que eles têm, né? Eu acho que é a gratidão, né? Diferente do que tem passado, diferente do que foi proporcionado a ele, a cruz que ele está carregando, né? Eu acho que um dos principais fatores é a gratidão. Eu acho que isso a gente tem que tomar como exemplo, que é a gratidão, e indiferente do momento que a gente está passando, indiferente da prova, ou indiferente do dia a dia, o que acontece com a gente tem que ser grato, né? Porque quando você é grato pelo que Deus está te proporcionando, eu acho que você não tenta relutar contra aquilo, mas sim você tenta trabalhar e buscar o melhor, e você sabe que o que vier para você é porque você merece, é porque você conquistou aquilo, né? Então, indiferente de qualquer coisa, a gente tem que ser grato. Parabéns aí, Daniel, pelo vídeo aí. Eu queria acrescentar um fato importante, que Daniel e os nossos colegas, que Deus, ele soprou. Tá bem baixo o teu áudio, César. Deus soprou em nós o espírito de excelência, né? Excelência já fala tudo, né? Então, independente da forma física, se nós somos bonitos, somos feios, somos deficientes, mas o espírito que existe dentro de nós e habita é um espírito de excelência. E esse espírito de excelência nos conduz a superar todos esses nossos traumas, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, muitas vezes, né? As deficiências do corpo, né? Então Deus, quando nos soprou o sopro da vida, já vem através do espírito de excelência. E isso que faz nos refletir e avançar, né? E crescer também profissionalmente, como chefe de família, como colegas, né? Isso nos ajuda muito. Parabéns pela tua... muito bem conduzido, né? Mas o que habita em nós é um espírito de excelência. Esse ninguém pode tirar de nós, que é um dom de Deus, tá bom? Obrigado. Interessante também, uma reflexão que me veio sobre a gente focar no que a gente pode fazer.
no que está no nosso alcance, no que está nas nossas mãos, a gente focar na possibilidade, no potencial que a gente tem, e não focar no que nos limita. Às vezes a gente coloca a nossa atenção no negativo, no que não consegue, na nossa limitação. Eu não posso, eu não consigo, eu não vai, eu não tenho, enfim, a gente só foca em coisas negativas, né? E ele com certeza ele focou naquilo que ele pode fazer, apesar das limitações, ele não fica focado no problema, né? Ele fica focado no que ele sabe, no que ele consegue, por mais que não tenha. E ali no caso é reduzida essas possibilidades do que ele pode fazer. É o mínimo. É o mínimo do mínimo, tipo assim, são migalhas, vamos dizer, diante daquilo que a gente com braços e mãos pode fazer, né? A abundância de coisas extraordinárias, de possibilidades que a gente pode fazer com braços e mãos, e ele sobra, sabe, detalhes que é exatamente ali que a gente acaba se inspirando com o mínimo dos recursos que ele consegue fazer, né? Então acho que a lição para mim, no meu caso, sim, é a gente refletir e focar no positivo, focar no que a gente pode fazer. O que está ao nosso alcance, as infinitas possibilidades que a gente pode fazer, e a cabeça da gente, né, as limitações, as crenças, tanta coisa ruim que tem na nossa cabeça, a gente fica reclamando de coisas que dá até vergonha, né? Se for comparar os recursos que a gente tem disponível, o recurso que ele tem disponível, e ele faz coisas muito mais extraordinárias do que a gente, né? Porque para ser referência, né, com tão pouco recurso, então a gente é um tapa na nossa cara, na verdade, né, pra gente prestar atenção na vida ainda. Não, até você falando ali, eu lembrei do outro vídeo que eu vi dele falando também. Ele falou assim, se eu ficasse focando, por exemplo, assim, eu ficar reclamando, eu não tenho perna, eu não tenho braço, ia perder tempo reclamando e não ia estar fazendo aquilo que está disponível, que está ao alcance dele, né? Realidade. Assim, né? Pode continuar. Quantos promotores a empresa tem hoje ativa? Quantos indicadores que estão indicando colchões? Veio o quê? 20% no nosso treinamento, César? Tem muito mais que o dobro, né, que não veio, né, Reginho? Com certeza, muito mais. Aí vamos citar o exemplo da Vanessa, né? Com limitação, ela ganha, ela tem um salário por ela ter por esse acidente que ela sofreu, ela tem esse auxílio, né? Ela tinha 2 filhos pequenos, né? Ela saiu de uma região lá do Mato Grosso, deixou o marido, deixou os filhos, deixou a limitação dela, que não é qualquer lugar ela podia, né? E ela se deslocou até no treinamento para aprender mais, conhecer mais, né? Um esforço um pouquinho a mais, né? Então, esse tudo é o Castilho, nós já tivemos aí a participação do Castilho, né? Hoje ele está como um promotor, né? Mas perdeu uma perna, né? Mas vem em alguns treinamentos com nós, né? Passou por uma recuperação, vendeu colchão com apenas, né? Com a perna mecânica e tudo mais. Então, assim, às vezes a gente tem as 2 pernas, 2 braços, sadio de tudo. E às vezes a gente fala, mas hoje não vou poder, que nem como você comentou, algumas crenças, né, que nos limita a chegar a tal objetivo, né? Lá na minha terra fala assim, quando o caboclo é São de Lombo, se ele não faz nada é porque é vadio mesmo. Porque nem todos nós aqui, nós somos São de Lombo, não tem nada de errado, não tem nenhum carrapato, não tem nada, né? Então quando a gente é São de Lombo é uma vergonha a gente evitar de fazer alguma coisa, porque tudo que a gente faz, mesmo que a gente, por mais que a gente faça, sempre há mais para fazer do que aquilo que a gente faz. As tarefas não terminam nunca, o trabalho não termina nunca, a nossa missão não termina nunca. Você só vai terminar. Tem um teste de um autor chamado Richard Bach, o cara que escreveu Fernão Capelo Gaivota, é um livro que eu recomendo para vocês lerem quando puderem. Ele diz assim, eis aqui um teste para conferir se a sua missão na vida está completa. Se você ainda está vivo, então não está completa. Como é que chama o livro?
Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach. Beleza. Pessoal, o Daniel conduz aí, Daniel, sem mais ninguém vai falar, senão daí também a gente vai para os finalmente. Por mim seria isso mesmo, César. Foi muito boa, foi muito feliz aí na sua escolha do vídeo, né, da lição de hoje. A gente pensar um pouquinho, né, olhar para as nossas mãos, olhar para os nossos pés, né, em algum momento do dia aí, tirar esse tempo para ver, né, a perfeição que a gente tem, né, que é gratidão, né, a gente poderia fazer muito mais do que a gente faz, e a gente às vezes fica reclamando, né, por coisas miúdas aí que não teriam justificativas, né, porque a nossa missão era muito maior, né, o objetivo da nossa vida, a possibilidade que a gente tem de fazer muito maior, né, às vezes a gente fica enroscado em pequenas farpas aí, né, pequenas frutinhas que acabam imobilizando um resultado muito, mas muito maior, né, o nosso crescimento, enfim. Eu acho que foi muito feliz e parabéns pelo vídeo. Ok, pessoal, então a gente vai trabalhar aí numa programação, né, Edgar, agora nos próximos dias. Vamos colocar os temas que ficaram fora do treinamento, que a gente não conseguiu abordar com mais profundidade. No grupo do treinamento, eu acho que seria bem oportuno a gente comunicando por ali, quando a gente vai estar voltando nos temas do treinamento. E eu acho que até nós terminar esses temas, eu acho que a gente vai mesclando um pouquinho. Não sei se a gente faria somente na segunda, se a gente faria segunda e quinta, esses temas também do treinamento. Questões administrativas assim, a gente vai ter algum tema de repente ou outro, mas a gente eu acho que avisa, né, ó, pessoal, quinta-feira somente para a equipe, só para os funcionários, enfim, consultores, né? Mas eu acredito que nas próximas reuniões de quinta e segunda a gente vai mantendo toda a equipe, todos os promotores também, porque são assuntos comuns, né? Em César, no começo do ano tu fez as metas e as ações semestrais, né? Uhum. E agora no segundo semestre não fez mais nada, né? Podia fazer também trazer esse tema da meta, né, semestral, né? Numa quinta-feira agora nós podíamos abordar isso aí já com o pessoal aí, que os consultores aí, né? Uhum. Né? Quais são as suas ações, né? E aí o pessoal do treinamento também, os promotores, ter as metas pessoais, né? Pode também citar, né? A número 1, 2 e 3, né, Edinho? Conforme a gente fez. Isso, acho que precisa, né, César? Sim. Nós não temos, não tem eu sei que no começo do ano aí, né? Quem lembrar do começo do ano aí, a Selma queria conquistar a casa dela, conseguiu. O Alex é líder e comprar o carro dele, ele conseguiu. O Ricardo Furlan queria terminar a coisa, conseguiu, né? Então, é ridículo. Eu queria ter 5 vendedores novamente, eu consegui, né? Contratar mais pessoas, eu consegui. Então, assim, algumas metas a gente precisa para nós saber né? Senão não tem ficando, quero ganhar dinheiro mas para quê, né? Tem que ter umas ações, né? Então podia ser para outubro. O tema um dos temas outubro. Vai ter a parte do. Então dividimos em 3 partes na quinta-feira. A parte do Edgar, que vai dar sequência ainda até ele concluir, né? E daí a parte da Selma, que vai falar da motivação, um tema aí que vai escolher. E vamos colocar como uma das questões, né, administrativas aí junto essa questão dos planos, né, para o próximo semestre. Acho que a gente consegue já vai trabalhando, cada um já vai na sua cabeça aí quais são os 3 principais objetivos, as principais metas para esse semestre, né, até o final do ano, né? Na verdade, o trimestre vai ser agora, né? Trimestre, porque vai entrar outubro, novembro e dezembro. Já estamos aí final do ano, 90 dias e já é Natal.
Ele estava comentando do Alex lá, né? O Alex colocou lá como as 3 metas era ser líder, né? Comprar o carro e perder 10 quilos. Agora, para esse segundo semestre, perder 20, porque ele ganhou mais 10. Acontece, né? Dobrar a meta, hein, Alex? Dobrar a meta agora. Pois é, foquei nas outras só e acabei esquecendo desse detalhe. Cuidado aí, Daniel, tá? As influências, tá? Tem coisa aí que... O Daniel não ri muito, não, porque ele tá no mesmo caminho. Não, eu tô rindo porque eu tenho que dobrar a meta também agora. Tem o dobro do saldo aqui, tudo. Beleza, pessoal, um abraço então a todos vocês, uma excelente semana. Vamos levantar poeira aí, Alex. Parabéns pela venda de ontem, né? Inaugurou as vendas da semana, pós-treinamento, abriu as portas aí, né? Mostrou aí que saiu graças a Deus motivado aí. Então, isso já inspira todo mundo, né? Imagina se nós chegasse hoje e ninguém tivesse vendido, né? Pô, e aí teve o treinamento e o que acontece depois, né? Então a gente fica com uma expectativa grande, né? Que após o treinamento as coisas, né, se abrem né? A gente entra com mais gás aí nas apresentações, né? Com mais argumentação, com mais, né, preparo, enfim. Hoje acredito que é uma das grandes oportunidades para a gente demonstrar isso, né? Vamos aquecer o grupo ali, vamos mexer com nossas habilidades aí, e partir para cima, fechar vendas e fazer uma excelente semana, tá? Desde a primeira semana, né? Essa seria a nossa primeira de trabalho aí. Sempre é considerado a semana, ela não começa na segunda, né? A nossa semana comercial ela começa no dia que começou o primeiro dia do mês comercial, ou seja, foi trabalhado até na quarta-feira, foi isso? Então nós temos aí até quarta-feira agora, fecha a primeira semana. Então, dessa forma que o Rafa lança as vendas lá, considerando sempre o ciclo, né, de 7 dias a partir do primeiro dia que se abriu as vendas do próximo mês. Não é de segunda a sexta, no caso, tá? Então seria de quarta até quarta dessa semana. Então fica o alerta para todos, antes da reunião de quinta-feira, vamos vender, gente. Vamos vender pelo menos 2, 3 colchões aí, vamos partir para cima, porque coloque essas metas de semana em semana. Se você vender 3 agora essa semana, você vai mais 3 na próxima, você vai fazer um excelente mês. Pode ter certeza, sem aquele desgaste, né, da última semana lá, que vai ser mais curta a última semana. Por quê? Nós adiamos ali o fechamento, né? E daí comeu um pouco de dias ali. Então a primeira semana de vendas de outubro ela acabou sendo empurrada para frente. Então vai faltar 7 dias na última semana. A última semana não vai ser de 7 dias. Entenderam? Então vamos para cima aí, vamos garantir que essa primeira semana de mês de outubro seja comemorada aí com 3 vendas cada um. Esse é o nosso objetivo. Quem está comigo? Vamos nos desafiar para 3 vendas essa semana até quarta-feira, gente. Quem está comigo aí? Quero ouvir a voz. Bora. Motivada. Bora. Isso aí, pessoal. Vamos para cima. Vamos para cima então até quarta-feira, 3 vendas cada um e nada menos. O que vocês acham? Boa. Vamos pegar todo mundo no microfone então? Eu vou falar junto aqui então. Boa. Vamos fazer um compromisso verbal aqui, que daí isso materializa a nossa intenção. Vamos falar todo mundo junto, tá? 3 vendas cada um e nada menos. Vamos lá? 3 vendas cada um e nada menos. Vamos lá mais uma vez. 3 vendas cada um e nada menos. 3 vendas cada um e nada menos. 3 vendas cada um e nada menos. Vamos pra cima. 3 Maranata, avante! Isso! Maranata, avante! Vamos pra cima! Isso aí, gente. Até quarta-feira, vamos fechar. Vender e valor, sem preço. Mas com preço. Isso aí, gente. Vamos pra cima que vai dar tudo certo. E é isso que a gente precisa desde a primeira semana. Não vamos deixar pra última hora. Vamos nesse compromisso das 3 vendas, que vocês vão ver que vai fazer toda a diferença
de ansiedade, de saúde, de equilíbrio, de prazer em trabalhar com vendas. Vocês já viram que está escrito atrás do crachá aí? Quem tem o crachá perto aí? Eu gostaria que lesse aí. Que aquela mensagem do crachá preto, esse crachá comemorativo, tem uma mensagem lindíssima atrás do crachá. Gostaria que alguém pegasse e lesse. Vamos lá. Apaixone-se pelo seu trabalho e as obrigações se tornarão leves e todos os dias serão felizes. Aê. Eu amo vender. Isso aí, gente. Um abraço, Deus abençoe. Uma excelente semana e até quinta-feira. Até mais para vocês, um bom dia. Bom dia. Ótima semana a todos aí, Deus abençoe.